Fala pessoal, tudo beleza? Sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou tratar sobre um tema extremamente importante e relativamente pouco comentado e que vem ganhando destaque justamente em razão da denúncia apresentada pelo Ministério Público do Estado de Pernambuco no dia de ontem, relacionando aquele caso do menino Miguel, que infelizmente faleceu ao cair de um prédio lá na cidade do Recife. Antes de mais nada, deixa eu te pedir para deixar um joinha aqui para que esse vídeo chegue a mais pessoas, assiste ele até o final e se você não está inscrito no canal, se inscreve, aciona o sininho, porque sempre que eu trouxer conteúdo novo, você vai ser devidamente notificado. E presta atenção, o que é que aconteceu? Você muito provavelmente sabe do caso lá envolvendo o menino Miguel. Havia uma polêmica muito grande sobre o enquadramento típico, alguns dizendo que houve dolo eventual, outros dizendo que houve homicídio culposo, mas prevaleceu tanto no momento do indiciamento como confirmado na apresentação da denúncia, falta aguardarmos o recebimento e aí o prosseguimento do feito, que o aconteceu efetivamente, ou supostamente aconteceu efetivamente, o abandono de incapaz com resultado morte, lá do artigo 133, parágrafo 2º do Código Penal. Mas o vídeo de hoje não é sobre esse ponto específico que eu queria tratar. Esse ponto já foi muito debatido, muito falado, muito conversado. Eu já analisei, inclusive, os vários aspectos aí relacionados a essa tipificação lá no meu perfil do Instagram. Posso até depois fazer um outro vídeo esclarecendo essas visões aqui. Há muita polêmica e a gente precisa aguardar o andamento do feito, da instrução. Mas o que eu queria destacar é porque o Ministério Público do Estado de Pernambuco, ele enquadrou e já se antecipou ao indicar uma agravante, uma circunstância agravante que é pouco estudada e pouco comentada por razões óbvias, mas que a partir de 2020 deve e merece muita atenção. Qual agravante é essa? É a agravante, pessoal, prevista no artigo 61, inciso 2º, a linha F, que diz que haverá agravamento da pena quando o agente tiver cometido o crime em ocasião de incêndio, naufrágio, inundação e, presta atenção aqui, ou qualquer calamidade pública ou desgraça particular do ofendido. E por que isso ganha muita importância? Eu, de fato, não tive a acurada leitura da denúncia e não vou analisar propriamente esse caso do menino Miguel. Mas perceba, em princípio, e é porque, na verdade, independentemente das posições que a gente adote aqui ou que a gente esclareça aqui, haverá de ser feita uma devida e cuidadosa análise desse caso concreto para saber se haverá ou não a incidência dessa agravante. Mas por que isso ganha relevo? Porque, obviamente, vocês sabem tão bem quanto eu, com o decreto legislativo número 6 de 2020, a gente teve pelo Poder Legislativo, a partir de uma indicação do Poder Executivo Federal, a decretação de um estado de calamidade. Então, nós, em princípio, até o dia 31 de dezembro desse ano de 2020, estamos vivendo uma situação de calamidade. E aí perceba, se eu tenho um agravante no artigo 61, inciso 2º, a linha F, dizendo fundamentalmente que o crime praticado em ambiente ou à ocasião de qualquer calamidade pública, a gente vai ter essa circunstância agravante. Todo e qualquer crime praticado durante a vigência do decreto legislativo vai necessariamente observar essa agravante ou não é assim que a gente deve interpretar? Perceba, na prática, pessoal, a gente nunca teve que se debruçar sobre esse caso específico. Por quê? Porque, particularmente, eu não me recordo de uma situação em que estado de calamidade em âmbito federal ele foi reconhecido e reconhecido
reconhecido por tão larga margem de tempo. Daí porque, e esse é um diagnóstico muito interessante, maior parte dos livros doutrinários de direito penal, e eu consultei durante o dia pelo menos 12, são extremamente superficiais e não adentram profundamente nos comentários acerca desse dispositivo. Então, em grande parte, até porque o dispositivo ele fala muita coisa, ele fala de incêndio, fala de naufrágio, ele fala de inundação, ele fala de desgraça particular e entre tudo isso ele fala de calamidade pública. Então eu gostaria que vocês refletissem, e eu vou tentar trazer as múltiplas visões aqui. Será que o simples fato da gente viver num estado de calamidade durante esse tempo, até dia 31 de dezembro de 2020, representa necessariamente que todos os crimes perpetrados nesse intervalo de tempo devem observar a incidência da agravante? E se você acha que sim, será que nesse contexto a gente teria respeitado o princípio da individualização da pena? E essa, para mim, pessoal, é a pedra fulcral do raciocínio. É bem verdade, e eu gostaria que vocês registrassem que parcela da doutrina, ainda que de maneira tímida ou outras vezes de maneira mais aberta e ostensiva, defende que todo e qualquer crime praticado, observado nesse período de calamidade em razão da Covid-19, o período de pandemia, reconhecido assim pelo decreto legislativo, deve fazer incidir essa agravante do artigo 61, inciso 2º, a linha F. Por todos aqui, vale citar a doutora advogada Marina Vezu Macedo de Oliveira. Ela publicou no mês de abril desse ano de 2020 um artigo lá no site justificando, justamente apontando esse entendimento. Que entendimento é respeitável, claro, mas particularmente eu não concordo, não enxergo razoabilidade. E sobretudo por quê? Porque uma agravante que demandasse essa lógica operacionalizada automática, simplesmente no curso de uma calamidade, a gente teria o quê? A gente teria uma violação absoluta, na minha visão, na prática, da individualização da pena. Porque tanto faz alguém que subtraísse, que praticasse um delito, seja ele qual fosse a motivação, uma motivação nobre, ainda assim seria um crime, mas ainda assim, ao invés da gente reconhecer uma situação emergencial, uma situação que privilegiasse uma atenuação daquela pena, a gente ia dizer que é de ser reconhecida a agravante pelo simples fato de ter sido cometida no contexto de calamidade pública, ainda que nada tenha se relacionado ou não tendo havido qualquer ganho ou vantagem ou diferença ser praticado ali naquele período de calamidade ou em outra situação. Basta a gente imaginar uma invasão no sistema eletrônico de uma empresa de segurança feita no momento de calamidade ou fora do momento de calamidade, não tem nenhuma diferença. A conduta delitiva, o desvalor da conduta é basicamente o mesmo. É razoável a gente entender esse tratamento? Perceba, é óbvio que o tratamento mais rígido, mais recrudescido, quando for praticada a infração penal no período de calamidade, ela é compreensivelmente mais estabelecida, mais justificável esse tratamento mais recrudescido. E por quê? Porque em uma calamidade, o desvalor daquele comportamento ele é muito maior. Por quê? Porque a vítima, em regra, ela está em uma situação de maior vulnerabilidade, de maior fragilidade. Fernando Galvão, o professor e doutrinador penalista, ele muito interessantemente, ele aponta o seguinte: olha, a justificativa do tratamento mais recrudescido do crime praticado no cenário de calamidade pública não é a ausência de solidariedade ou a frieza moral do autor do delito, mas fundamentalmente porque dele se espera uma maior exigibilidade social dirigida a quem se aproveita das circunstâncias de maior fragilidade da vítima. Ou seja, a ratio dessa agravante é justamente
justamente se beneficiar de uma situação de maior vulnerabilidade da vítima. Então, se no contexto do crime, ainda que temporalmente tenha se relacionado ou tenha sido perpetrado durante um período de calamidade pública, especificamente em razão da Covid, eu preciso me questionar sobre essa ótica para a efetiva incidência dessa agravante, se naquele caso concreto a vítima daquele delito estava em uma situação de maior vulnerabilidade, de maior fragilidade em razão da calamidade. Se a resposta for positiva, indubitavelmente a gente deve fazer incidir. Mas se isso não tiver efetivado, se isso não estiver claro, não há de se observar essa agravante. Por quê? Porque estaria apenas desconectada dessa realidade. Se eu praticar e eu aplicá-la de maneira uniforme, indiferentemente do contexto e da maior vulnerabilidade e fragilidade da vítima, que não deve ser presumida e sim atestada e comprovada no caso concreto, aí a gente estaria violando, em última análise, na minha ótica, e na da maior parte da doutrina, vale anotar, o princípio da individualização da pena. Mas Fernando Galvão, pessoal, não está sozinho nisso. De todos os doutrinadores que eu consultei, o que é mais claro e mais expresso em relação a esse tema é o professor Luiz Regis Prado. Até separei aqui um trechozinho do livro dele, da edição de 2015, que ele comenta esse dispositivo. Ele fala o seguinte, abre aspas, é necessário que o agente tenha se aproveitado de modo consciente e voluntário da ocasião ou do momento particularmente difícil em que se encontre a vítima, com o fim de dificultar a sua defesa. Então ele segue na mesma lógica. Não basta que o crime tenha sido circunstancial e temporalmente praticado no período de calamidade. É preciso que o estado de calamidade tenha gerado na vítima uma maior vulnerabilidade e uma maior fragilidade, fazendo com que a conduta do seu algoz, a conduta do criminoso tenha um maior desvalor do comportamento. E perceba, o maior desvalor do comportamento, ele não acontece pelo simples fato de haver um estado de calamidade decretado, mas sim de que aquele estado de calamidade decretado, ele impacta e vulnerabiliza com maior intensidade aquela determinada vítima. Bacana? Nessa mesma linha, com menor ênfase, um doutrinador muito utilizado aí para os concursos públicos é o Kleber Masson, que mais uma vez ele vem, ainda que de forma tímida, apontar a necessidade que a vítima se encontre em posição de inferioridade a justificar a incidência daquele inciso, daquele dispositivo do artigo 61, inciso 2º, a linha F. Nessa mesma ótica, apenas para a gente finalizar as citações, está a lição do professor Delmanto. Bacana? Então, fundamentalmente, presta atenção. Eu nunca vi em concurso público, acredito sinceramente que isso nunca apareceu. Também desconheço jurisprudência sobre o tema, saí procurando e pesquisando, mas não encontrei nos tribunais superiores algo que me desse segurança. Mas hoje eu posso falar tranquilamente. Olha, não obstante a existência de doutrina a sustentar que o simples fato de estar vigente um estado de calamidade justifique de forma absoluta a incidência dessa agravante, prevalece que, para sua observação, é imprescindível que aquele contexto de calamidade ele gere na vítima uma situação de maior vulnerabilidade e maior fragilidade, justificando a incidência da maior reprovabilidade e, portanto, da incidência da agravante, exatamente por conta do maior desvalor do comportamento do agente criminoso. Sem isso, não restará justificada a incidência da agravante no caso concreto. E voltando lá, e no caso do menino Miguel, Pedro, você acha que deve ou não haver a incidência dessa agravante? Pessoal, numa visão assim de palpiteiro, eu não conheço os detalhes do caso, além daquilo que foi veiculado na imprensa, mas é plenamente justificado, pelo menos, a posição inicialmente estabelecida pelo Ministério Público. Por quê?
quê? Porque aparentemente o menino Miguel só estava lá na casa da patroa e da suposta autora dos fatos por conta de quê? Por conta da calamidade. A mãe não tinha como deixá-lo sozinho em casa e a patroa não liberou a mãe do Miguel do trabalho. Aí ela meio que condicionou, disse, ó, tudo bem, mas eu vou precisar trazer o Miguel para cá. E o Miguel só estava lá, por quê? Porque a condição de vulnerabilidade em razão da calamidade impôs isso à mãe dele e aí tudo aconteceu. Então não estou dizendo que é de se observar, isso é matéria para a gente observar na sentença após a instrução, mas se justifica em princípio, numa primeira análise, a incidência ou a colocação no corpo da inicial acusatória, a menção pelo menos a essa agravante do artigo 61, inciso 2º, a linha F. Bacana? Espero que tenha esclarecido. Pouca gente falou sobre isso. E por quê? Porque prática de crime em hipótese de calamidade é algo muito distante da nossa realidade até 2020. E esse dispositivo, repito, ele fala em incêndio, naufrágio, inundação, desgraça particular e calamidade. Então, a maior parte dos exemplos envolve inundação, incêndio, naufrágio, entre outras coisas, pouco falando a doutrina acerca especificamente da calamidade pública. Espero que vocês tenham gostado. Não deixa de dar o joinha, um beijo no coração e não está inscrito, se inscreve, aciona o sininho porque toda vez que eu trouxer conteúdo novo, você vai ser devidamente notificado. Um beijo no coração, fique com o Papai do Céu e até mais. Valeu!